Olá, amados! Mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé ao seu coração. Nessa oportunidade, a lição de número 6, que nos fala sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Temos falado aí sobre as sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a vinda de Cristo. Então, falamos na semana passada sobre a sutileza da ideologia, do materialismo, do ateísmo. Temos falado de vários assuntos. E essa semana, nesse dia, como todas as lições importantes, essa também é muito importante. Por quê? Porque fala de família. E sabemos que família é uma instituição divina. Família é projeto de Deus. Então, daí uma meditação importantíssima para mim, para você, para todos nós, para as famílias, para a sociedade em geral. Muito importante. Então, vamos lá. Nós temos aqui na lição o texto áureo, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2, 18. A verdade prática nos diz o seguinte: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. Então nós já vemos aqui algo importantíssimo que fala sobre a criação do homem, a criação da mulher. Quando ele vai fazer a mulher, ele disse o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora. Quer dizer, a adjuntora é aquela que está ao lado. Ainda que muitas pregações, muitos ensinamentos nos falam, por exemplo, um provérbio que a gente ouve muito falar, né? Ouvimos muito falar desse provérbio, não é? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, não é? Mas o provérbio correto, à luz da Bíblia, seria o seguinte: já que é adjuntora. Adjuntora seria ao lado, né? Lembra a palavra adjunto, não é? Então, ao lado. Então, o provérbio certo seria: por trás de um grande, ao lado, vamos dizer assim, de um grande homem, sempre existe uma grande mulher, ok? Então, já falamos aqui sobre a verdade prática, né? O perigo das ideologias, que as ideologias vêm de ideia, né? Logia, estudo, ideias, então estudo de ideias, criação de ideias e tudo mais aí, ok? Então, planejam destruir a família. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24, que diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que esteja como diante dele, ok? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave do céu, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nome a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas ao homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso, e disse Adão, ok? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, né, ou o homem, deixará o homem e seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, né? Ou uma só carne.
Então, daí está bem entendido, bem explicado a leitura bíblica em classe, nos dizendo que Deus criou a mulher, né, de Adão, de uma das costelas de Adão, e que Adão deu nome a tudo que existe aí, dos gados, as aves do céu, todo animal do campo, e também chamou a mulher de varoa, né? Essa agora, né? Disse Adão, essa agora osso meus ossos e carne da minha carne, e será chamada varoa, por quanto do varão foi tomado, será chamada mulher, por quanto do homem ela foi feita, ok? Então vamos lá, prosseguindo aí, a introdução. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ok? É muito importante que você se inscreva, porque daí o YouTube entende que o vídeo é relevante e indica para outras pessoas, para que outras pessoas sejam também edificadas. Você pode também comentar, compartilhar o vídeo, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Introdução. A palavra-chave de hoje é família. Palavra-chave desse estudo, ok? Nessa lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Várias práticas como a infidelidade conjugal, como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção, ok? Precisamos estar atentos. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo normal e natural, ou natural e normal, o que não é, ok? Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer, ok? Essa é a pronúncia, é uma palavra americana, uma palavra em inglês, não é? A qual gender, a palavra é gender, né? Se escreve gender, mas se pronuncia gender, que quer dizer gênero sexual, ok? Então quer dizer falando sobre sexo. E queer, não é? Contração de dá som de I no inglês, então seria queer, que na tradução para o português significa esquisito ou estranho. Então, juntando as palavras genderqueer, fica o seguinte: um gênero sexual estranho, gênero sexual esquisito, ok? Vamos prosseguir, porque mais à frente vai estar bem explicado isso daqui, visto que Deus fez macho e fêmea, então surge aí gênero sexual estranho, esquisito, ok? Que não procede. Então vamos lá, tópico 1, família, projeto de Deus, vamos lá, subponto 1, família, né? Uma instituição divina, nos diz assim, quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem, tá aí, Mateus 19, versículo 6, a parte B do versículo, ok? Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar, ok? A família. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é a criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família, principalmente a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família, ok? Então vamos ver mais adiante aí que é importantíssimo aí, para que uma igreja esteja bem estruturada, precisa de famílias bem estruturadas, né? E para que haja uma sociedade bem estruturada, também é necessário uma família estruturada. Então, daí o subtópico 2, subponto, né? 1, a célula máter da sociedade. Então, isso é uma definição científica, filosófica,
que nos fala sobre célula máter, que é o mesmo que dizer célula mãe da sociedade. Então nós vemos aí que é algo, né, a célula principal da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Então está aí em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ela é a célula máter da sociedade. Ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação familiar moderna está no topo dos principais problemas sociais apresentados, né? Então, essa questão de desestruturar a família, de separação, divórcio e tudo mais, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Então, tudo isso mostra a família no topo dessa desagregação familiar. Então, Gênesis 2, 24, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, ou serão dois, uma só carne. Então, está aí a construção da família. Um homem e uma mulher, um casal, e depois filhos, não é? Para completar mais ainda aí essa união, ok? Então, prosseguindo aí, vamos lá para o tópico 2. Fundamentos da família cristã. O que fundamenta, o que alicerça a família cristã? Subponto 1. O casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. Então, só pode ter uma mulher e a mulher só pode ter um homem, ok? Um marido e uma mulher. Então, no contexto bíblico, é assim, ok? E no Brasil, graças a Deus, isso ainda continua prevalecendo também, né? O casamento é monogâmico, o contrário seria poligâmico, a poligamia. Então nós vemos que no passado Deus tolerou a poligamia no Antigo Testamento, mas não foi o projeto principal, né, criador de Deus. Não foi o projeto original, melhor dizendo assim, de Deus, né? O projeto original de Deus foi um homem e uma mulher. E Jesus deixou isso bem claro. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. Então, nós temos aí 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que fala sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, né, nesse texto de 1 Timóteo capítulo 3, e no versículo 2 nos diz que convém que o bispo, né, o ministro, seja marido de uma mulher, ok? Então não é de 2, de 3, de 4, seja lá quantas for, marido de uma mulher. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Ok? Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual. Isto é, constituído por um homem e uma mulher. Não pode ser, o contrário de hétero é homo. Então não pode ser homossexual, e sim heterossexual. Isso quer dizer sexos diferentes. Não pode ser o mesmo sexo, um homem com homem, ou uma mulher com uma mulher, ok? Não pode. Biblicamente, isso não tem apoio, ok? Quando Deus criou o primeiro casal, chamou de macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Está escrito lá que Deus os fez macho e fêmea, ou homem e mulher. Por isso Jesus disse que Deus criou o homem e a mulher. Mateus 19, versículo 4. Isso mostra que é um terceiro sexo biblicamente, que não há um terceiro sexo, ok? Biblicamente, o casamento precisar ser heterossexual.
constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, ok? Subponto 2, o casamento dissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus juntou não separe o homem, Mateus 19,6. Então esse é o princípio original do casamento, a indissolubilidade, ok? Que ele seja indissolúvel, que não venha se desfazer, ok? O casamento bíblico é feito para durar, ok? Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, a cláusula de exceção, ok? Da dissolução do casamento, que é o quê? O adultério. Está lá em São Mateus, no capítulo 19. Qualquer que deixar sua mulher não ser por adultério, comete adultério. Então, essa é a cláusula. Como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Neste caso, ainda a possibilidade do perdão. E mesmo assim, a possibilidade do perdão. Perdão no sentido de perdoar e retornar ao casamento, ok? Porque muitas vezes a pessoa perdoa, mas não retorna ao casamento. Então, há a possibilidade de se perdoar e retornar. Porém, em caso de adultério, há essa brecha aí que Jesus deixou, ok? Nesse sentido aí. Esse direito, vamos dizer assim. Neste caso, ainda a possibilidade de perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Ainda a questão do abandono por parte do crente, que segundo o apóstolo Paulo deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Então está aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, que nos diz lá, porém se o... vamos ler aqui na Bíblia, né? Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Isso no caso de um dos dois não serem evangélicos, não serem crentes, ok? Sempre ressaltando, tem pessoas também que se declaram evangélicos ou evangélica, mas não tem o temor de Deus, ok? Nesse caso é um descrente também, ok? A Bíblia diz que é o joio e o trigo. Então, com pessoa de coração duro, que não se rende, que não se dobra, ok? Que não perdoa e que não leva a sério casamento. Tem casamento como uma coisa qualquer, e não é bem assim, conforme estamos vendo, ok? Então, dissolução de casamento é em casos muito raros, ok? Então, divórcio, separação, ela nunca será uma opção, ok? A opção é a união. Divórcio é sempre uma exceção. Eu deixei isso bem claro no vídeo lá, quando fala sobre a sutileza da normalização do divórcio, ok? Então vamos lá. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra, ok? Então a regra é o casamento, a regra é manter o casamento. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Então, cuidado, você que já é crente, a pessoa que já é crente, ainda não se casou, tenha esse cuidado. Por quê? Porque a Bíblia está aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler aqui o versículo. Não os prendais a um jugo desigual com os infiéis, ou com incrédulos, com a pessoa não evangélica, não crente. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e entre o diabo, ok? Ou que parte tem o fiel com o infiel, ok? Então, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Então, a partir do momento que aceitou Cristo, nós somos templo do Espírito Santo. Então não temos nada a ver com os ídolos, com a idolatria, com aquilo que o mundo, que as pessoas sem Deus, sem Cristo, seguem. Então daí se torna um jugo desigual. O casamento deve ser feito por pessoas que professam a mesma fé, ok? Então, deve ser muito bem analisado. E até dentro da igreja precisa se tomar o devido cuidado para que haja um ajuste, para que Deus esteja no negócio, ok? Porque até no nosso meio, muitas vezes, há casamentos que são desfeitos.
e na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, existe um dos cônjuges que, na verdade, não são crentes de verdade, ok? Professam, mas não têm o temor devido ao nome de Jesus, ok? Então, todo cuidado é pouco, né? Com muita oração, com dedicação, para se contrair o matrimônio, para começar a namorar alguém, mesmo dentro da igreja, com muito cuidado. Então, vamos lá. De novo, Gênesis 2:24. Portanto, que Deus ajuntou, portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, prosseguindo. Tópico 3, ok? Não saia daí, porque nós não vamos demorar, ok? A sutileza da nova configuração familiar. Já vimos que sutileza é aquela coisa que vem sorrateiramente, não é? Vem disfarçadamente, algo impercebível. Então vamos lá. Subponto 1. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF, em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ok? Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, e é claro, né? Principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme estamos aí discorrendo, né, durante todo o tempo, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. De novo, Gênesis 2:24. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Está aí em Mateus 19, versículo 4. Né? Vamos ler aqui o versículo, ok? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Então Jesus falando ali para os religiosos: vocês não leram? Vocês não examinaram as escrituras? Não é? Jesus voltou ao princípio da criação, que Deus fez macho e fêmea, ok? Então, que está lá em Gênesis 2:24, que está lá no livro de Gênesis, né? Capítulo 2 ali, ok? Que nos fala sobre esse assunto. Então, nós vimos aqui que essa nova configuração familiar, não é? Que foi aprovada pelo STF, a justiça, porém a Bíblia não aprova. Ok? Pode até ser legal diante dos homens, mas diante de Deus é ilegal. Biblicamente é ilegal. Então, daí, a igreja, nós cristãos, consideramos ilegal essa união homoafetiva. Ok? Então, vamos lá. Subtópico 2. Sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Então, isso é o quê? Rebeldia diante de Deus. Nós vimos aí na aula passada, na aula retrasada, sobre Romanos, lá no capítulo 1, capítulo 2, que nos fala sobre esse assunto, nos mostrando sobre a rebeldia do homem em não reconhecer Deus, não reconhecer a palavra de Deus. E daí vem essa série de coisas aí. Pessoas que é homem,
mas não se vê como homem nem como mulher. Que confusão, né? Pessoas, às vezes, que é mulher, mas não se vê nem como mulher, nem como homem, ok? Essa pessoa é genderqueer, conforme nós falamos ainda há pouco, né? E até expliquei aqui esse significado aqui dessa palavra em inglês. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Que absurdo, né? Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas. A pessoa pode se achar que é homem e que é mulher. Você acha um direito de se relacionar com homem, se relacionar com mulher, casar com homem, casar com mulher, se relacionar com os dois ao mesmo tempo. Então, uma tremenda confusão, ok? Isso significa que, mesmo tendo órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero, conforme já falamos, né? Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. Está lá, Levítico, capítulo 18, ok? Que nos fala ali sobre uniões abomináveis. Ele nos fala que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa poderá se deitar, se relacionar com uma pessoa do seu sangue, da sua família, né? Ali fala de pai, mãe, filho, e filha, irmão, irmã, e daí por diante, ok? Do mesmo sangue. E também que não deverá se relacionar também com animal, porque até isso já está existindo, principalmente em nossos dias, ok? Relacionamentos de animal, né? E exposições de artes por aí, querendo mostrar essas coisas e querer mostrar como normal, conforme anteriormente aconteceu aí na mídia, uma edição e que deu aí uma confusão e que houve um levante, é claro, dos cristãos, das famílias até, né? Tradicionais e dos evangélicos, principalmente contra essa exposição de arte, né? Que queriam colocar como arte, como cultura, uma coisa absurda que contraria a palavra de Deus. Então, Levítico 18, 22, ok? Muito importante aí que diz assim, homem com homem não te deitarás como se fosse mulher. Em outra tradução, no Almeida Corrigida fala varão com varão, ok? Que é a mesma coisa que homem com homem. Não te deitarás como se fosse mulher. Abominação confusão ok? Transgressão. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão ok? Um grande absurdo, não é? Mas que, infelizmente, o ser humano, por não temer a Deus, o ser humano está cometendo todas essas aberrações, ok? Infelizmente. Prosseguindo aí, já estamos chegando no término. Tópico 4. Princípios bíblicos. Princípios bíblicos para uma família sólida, quer dizer, uma família firme, alicerçada. Sólida vem de solidez, de alicerce, de firmeza. Subponto 1, papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante, isso quer dizer importante, importantíssimo, na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Então está aí, Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 9. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus. A Bíblia, ok? Então vamos ver aí, Deuteronômio 6, de 6 a 9, e diz assim, e estas palavras vos ordeno que estarão no seu coração, e as intimarás aos filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também atarás por sinal na tua mão, e te serás por testeiras entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Então vimos aí a importância de se falar a palavra de Deus para os filhos, né? Numa outra tradução fala inculcar, ok?
e que esteja na mente, né? Colocar na mente, ensinar, falar, não é? Aos filhos. Então, prosseguindo, Provérbio 1, 8 e 9 também, que nos diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Então, usando aí, não é? O ensinamento do pai e da mãe, os bons ensinamentos, que o pai e a mãe sempre querem o bem dos seus filhos, né? Então, essa é a regra, né? Em geral, ok? Então, tomando como princípio, né, comparação para a palavra de Deus. Precisamos estar atentos para a palavra de Deus, porque isso será honra. Diadema e colar aqui, não é? Simboliza honra, né? Diadema, né, para a tua cabeça, e diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço, ok? Então será honra, a pessoa será honrada. Então isso que Deus quer. O diabo quer desonrar, o diabo quer destruir, e Deus quer construir, Deus quer honrar, Deus quer animar, ok? O ladrão me ensinou para matar, roubar e destruir, diz Jesus em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ok? Vamos prosseguir. A crise atual da família é uma crise de valores, onde a desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina. Então, isso quer dizer, nós vivemos no nosso dia a inversão de valores, ok? E nós precisamos lutar contra isso e não nos conformar com isso, conforme está escrito em Romanos capítulo 12. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir, ou inculcar na formação dos filhos, né, aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro, não dá para deixar, vamos dizer assim, um barco rolar, não dá para ficar quieto, ok? Conformado. Então precisamos falar, precisamos ensinar, não é? Conforme Romanos 12 nos diz lá, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas renoveis pela renovação da mente, né? Para que entendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ok? Se ficarmos neutros, seremos covardes, né? Principalmente nós que já conhecemos a palavra, ok? Que já tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Precisamos ministrar essas palavras para que Jesus alcance vidas e vidas sejam libertas e transformadas, ok? Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã, ok? Vamos lá, subtópico 2, o papel da igreja. Falamos sobre o papel dos pais. Agora, no subponto 2, o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, nos fala sobre isso, ok? 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora de santos da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. Então, a igreja precisa combater, né? A igreja precisa ensinar, ministrar, pregar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Para que vidas e famílias sejam alcançadas e restauradas. É preciso atenção para isso. Então, isso é importante, não é? Atenção, ok? Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte da sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Então, o papel da igreja aí também é importante. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto, onde os valores cristãos são transmitidos. Então, nós temos aí Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que está escrito: ensine o menino ou filho, né,
no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E se desviar, mais cedo ou mais tarde ele vai retornar, porque a semente foi plantada, né? Assim como está lá em Lucas, né? Ali no livro de São Lucas, aí pelo capítulo 16, né? 16, 17, 18, por ali, né? Entre 15, 16, 17, 18, está ali a parábola do filho pródigo, não é? Em que o filho abandona a casa do seu pai, mas depois ele lembra dos ensinamentos do seu pai e ele retorna à casa do pai, ok? Então, daí a importância do ensinamento, ok? Então, prosseguindo aí, papel dos pais, falamos agora sobre o papel da igreja, onde os valores precisam ser transmitidos. E para encerrar, certo? Está aí a conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessárias para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo, quer dizer, a palavra engodo quer dizer engano, um engano do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar em inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Glória a Deus. Então, tá aí esta verdade absoluta, importantíssima, para que possamos gravar na tábua dos nossos corações. E para encerrar, quero deixar esse versículo aqui, ó. Josué, capítulo 24, versículo 15, está escrito assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos passos que estão da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Agora a parte B do versículo é importantíssima. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foram palavras de Josué ao povo, ok? Para que o povo não se misturasse aos costumes das nações vizinhas, que tinham maus costumes e que não serviam o Deus vivo. Então, assim é nos nossos dias, né? Nossa família, nós já conhecemos a palavra, precisamos tomar essa decisão de servir ao Senhor e também ensinar a nossa família para que a nossa família venha servir ao Senhor e não venham imitar o mundanismo pecaminoso pelo qual a mídia, a televisão, muitas das vezes aí mostra, a própria internet, mostra coisas ruins, né? Mas nos apegamos às coisas boas. Por outro lado, a internet também tem muita coisa boa, muito conhecimento, muita cultura, muita coisa boa. Então precisamos aí administrar o que é bom. A Bíblia diz: examinai tudo e retende o que é bom. Ok? Então, Jesus te abençoa, glorioso, bendito, eterno Deus Todo-Poderoso, aí cada vida, cada família. Meu Deus, entra, Pai, com libertação, com salvação, que toda maldição seja quebrada na vida dos casais, do casamento, dos filhos, das famílias. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu abençoo as famílias, as vidas, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Fica atento, tem mais vídeo por aí. Inscreva-se no canal, ok? Deixe seu like. Isso é importante para que outras vidas também tenham acesso a esses ensinamentos gloriosos da palavra de Deus, ok? Então, que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique atento, que sempre tem mais vídeo por aí. Um ou mais vídeos por semana eu sempre estou aqui ministrando, ok? Fique na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.